Olá, estamos começando a quarta edição do nosso Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E a nossa conversa hoje é sobre teatro de bonecos, que agora em novembro teve como ponto alto o Bonencontro, evento que trouxe a Itajaí companhias de bonequeiros de diversas partes do Brasil e também do Chile. E quem conta um pouco disso para a gente são a Mônica Longo e a Laura Correia, que eu tenho o prazer de estar agora recebendo aqui. Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem, Elis? Tudo bem. Você já é minha conhecida, né? A gente já conversou um pouquinho. Sim. Laura, você é argentina ou está domiciliada aqui? Sim, eu moro aqui no Brasil desde 2008, em Itajaí desde 2009. Já tem algum tempo aqui, né? Algum tempo já, sim. Já é brasileira, quase. Já. Um pouquinho. E é interessante, né? Eu estava pesquisando um pouquinho para poder fazer a entrevista e eu nem sabia que você era, né, argentina, mas a América do Sul, especificamente a Argentina, Uruguai, eles têm uma tradição muito grande também no teatro de bonecos, né? Sim, é muito grande, realmente. A tradição maior do teatro de bonecos lá é o boneco de luva. Essa tradição é muito antiga e é muito grande, tem muitos grupos que trabalham com essa técnica, tem outras também, mas essa é a mais tradicional, o teatro de bonecos mais popular, né? Então, sim, é bem grande. Que são, ao invés de você fazer um marionete, como é que é? É um boneco que você coloca é como uma luva, você calça ele, né? Então você tem a cabeça aqui ou aqui, né? A cabeça aqui uma mãozinha do boneco, aqui outra, e você manipula, geralmente atrás de um biombo, de uma empanada. E, bom, é um teatro mais popular, cômico, geralmente é bem cômico para todo o público. E é muito tradicional porque você pode ir para qualquer lugar, para as praças. É um teatro mambembe, né? E é bem popularizado lá na Argentina, assim. E é interessante isso, eu moro aqui em Itajaí também desde 2010, e em Santa Catarina desde 2008, mas eu sou do Rio Grande do Sul, né? E nós temos uma feira lá em Porto Alegre chamada Brick da Redenção. Sim, e tem muitos e muitas pessoas que vendem esse tipo de boneco, de luva. Se vende muito para criança, para você ter atividades lúdicas, né? É muito interessante como isso te dá uma variedade muito grande do que você pode fazer e como você pode apresentar, né? Sim, sim, porque é um boneco bem didático. E é fácil de você colocar na tua mão, então é muito simples. Não é que seja simples manipular, mas é fácil para as pessoas poderem interagir com ele, trabalhar com ele, né? Então, acho que deve ser por isso que é tão popular assim, né? Que todo mundo, que as professoras, inclusive, né, na escola, utilizam como forma didática também. Eu ia comentar que na escola, geralmente, o que se usa é uma outra versão do boneco de luva, que é o bocão, que ao invés de você, né, ter cabeça e mãos, você tem a boca do boneco. Então, ele tem as mãozinhas, que regularmente são 2 varetas aqui, e o boneco, oi, tudo bom? Ele conversa aqui. Então, esse é um boneco que geralmente se usa nas escolas e que, como a Laura falou, é bem fácil de se construir com as crianças. Esse é uma variação do boneco de luva ou ele já é um outro tipo de teatro de bonecos? Não, ele é um boneco de luva também, só que esse acho que é o chamado fantoche mesmo, né? Que se conhece, né, como fantoche. Mas também é considerado de luva pelo fato de que ele é um boneco calçado na mão como uma luva, né? Então, assim, até antes da gente começar a falar sobre esse evento maravilhoso, né, que aconteceu mais uma vez aqui, a 4ª edição, né, que foi o Bonencontro aqui em Itajaí, eu queria ver com vocês mais detalhes, né, porque a gente está acostumado com teatro de bonecos ali, o fantoche, né, como você citou, também muito comum, né, aquele do Pinóquio, né, De fios, né? Isso, o de fios. Mas tem mais uma gama grande, assim, como é que se dá isso no caso? Quais são as modalidades?
O teatro de animação, né? Porque a gente chama no evento de encontro de teatro de bonecos, embora o evento ele receba espetáculos e intervenções, enfim, de uma variedade muito grande que alguns, inclusive, não são nem bonecos. Tanto que existe um nome um pouco mais genérico, que é o teatro de animação, que aí entra, além do boneco fantoche, o boneco de marionete, que é o boneco de fio, a manipulação direta, né, que é esse que você coloca as mãos diretamente no bracinho do boneco, na perninha, para fazer ele se movimentar, mas também sombras, né, o teatro de objetos, que também é considerado teatro de animação. Como é que é o teatro de objetos? De objetos, você conta uma história e você tem pequenos objetos. Por exemplo, aqui nessa mesa a gente tem 2 copos. Então, eu poderia dizer que este irmão chegou aqui para conversar com este outro irmão. Por exemplo, dando um exemplo assim que me ocorre. Então, se utilizam de objetos para se contar uma história para o público. Bacana. E qual outras técnicas que eu esqueci? Tem o Teatro Lambe Lambe, que também é uma técnica bastante nova, que surgiu aqui no Brasil, inclusive, que é numa caixa. Por que Lambe Lambe? Porque faz alusão às antigas máquinas fotográficas. Aquelas que se colocava, o fotógrafo colocava a cabeça no interior, assim, para poder fotografar, né? Isso. Então, os espetáculos são dentro de uma caixa, geralmente, mas pode ter outros formatos, mas é um receptáculo assim pequeno. Dentro dessa caixa tem um espetáculo em miniatura de teatro de animação, de curta duração, de 2, 3 minutos. Para uma pessoa por vez, tem um buraco aqui, né, por fora, que uma pessoa, um espectador por vez assiste, olha por esse buraco, coloca um fone de ouvido para ouvir a trilha, né, e os sons do espetáculo e assiste. Só essa pessoa, uma pessoa por vez. Então, olha, é muito um espetáculo individualizado, praticamente. Mais intimista, né? Então, mas dentro dessa caixa de Teatro Lambe Lambe tem também muitas variações de como você pode contar essa história. Tem a vara, tem bonecos de vara, que são uma vara por cima ou uma vara por baixo, manipulação direta, sombras. Então, você escolhe a técnica, digamos, mas essa linguagem também é bem inovadora, o Teatro Lambe Lambe. Tem também a animação com projeções, né? Sim. A projeção animada, que também se enquadra dentro do teatro de animação. E também o boneco habitável, que também esteve no Bonencontro, que é um boneco, como o próprio nome diz, o animador fica dentro do boneco. Ele anima o boneco de dentro para fora. Seria, no caso daí, em tamanho natural, gigante. Isso. E a pessoa empresta alguma parte do boneco, alguma parte ao boneco, um braço, uma perna, né? Então, por isso é habitável, porque tem uma parte que é do boneco e outra parte que é da pessoa, digamos. É uma coisa assim. O que diferencia, por exemplo, além, no caso do boneco estar do lado de fora da pessoa, para essa técnica, por exemplo, da questão do ventríloco, né? Aqueles que têm aqueles bonecos, colocam ele no colo e vai falando e tal. O que diferencia, assim? São técnicas diferentes. O ventríloco, ele é considerado um teatro de bonecos? Sim, eu acho que é considerado sim. O ventríloco é um boneco que eu acho que mistura manipulação direta com bocão, né? Porque os bonecos geralmente falam, mas eu acho que o que caracteriza mesmo o ventríloco, o diferencia do bonequeiro, é essa habilidade de falar sem mexer a boca, né? Que é uma técnica e também exige muito treinamento, né? Então, e aí, bom, agora acho que a gente já pode começar a falar sobre esse evento maravilhoso, né? Que é na 4ª edição. Vocês fizeram 2017, 2018, 2019. Aí veio a pandemia, escolheu um pouco a vida de todo mundo, né? Sim. Mas agora fizeram uma retomada em grande estilo, né? Sim. A diferença é que as 3 edições anteriores nós tínhamos uma verba menor. E nosso intuito foi, na verdade, não só por causa da verba, sino que realmente nosso intuito foi fazer um encontro de teatro de bonecos catarinense. Porque a gente sentia que não tinha um encontro de companhias e grupos, artistas que trabalhassem com a técnica do teatro de animação, que seja exclusivamente Santa Catarina. Inclusive, tem
a gente intuía que tinha muitos outros artistas que não circulam nos festivais, nos grandes eventos, mas que existem em Santa Catarina e que trabalham com teatro de bonecos. E, de fato, na primeira edição, a gente teve uma enorme surpresa de receber muitas inscrições de grupos de artistas de Santa Catarina que a gente nem sabia que existiam e que trabalham com teatro de bonecos. Então, nossas 3 edições foram exclusivamente para Santa Catarina, estadual. Mas depois da terceira, a gente percebeu que precisávamos abrir mais, até porque não existe uma produção tão grande, né? Cada ano não teria uma produção tão grande de espetáculos de Santa Catarina unicamente. E já a gente, né, nos demandavam um encontro maior. E não queríamos repetir espetáculos na programação, né? Então, sentimos essa necessidade de ampliar, até porque no Brasil todo tem companhias com trabalhos excelentes. E a gente tinha essa vontade também de trazê-los para cá, de fazer essa troca, esse intercâmbio. E, bom, e aí mandamos o projeto. As 3 primeiras edições sempre teve o aporte por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e acho que na primeira edição também teve um edital estadual, né? E esse é o primeiro que a gente faz por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E aí, como os 2 anos de pandemia, né, a gente, foi uma coisa que a gente decidiu também, que nós não queríamos realizar online, né? Tiveram alguns projetos que nós realizamos online, mas o Bono Encontro a gente queria muito fazer presencialmente e poder trazer fisicamente as pessoas para cá. Então, e até pela troca de experiências, pela troca de, às vezes a mesma modalidade, tem algum artista que pode vir com uma técnica um pouco diferente e inovadora, que ajude, que abra a perspectiva dos outros bonequeiros, né? Sim, exatamente. Pode ser chamado de bonequeiros? Eu não... Bonequeiros, bonequeiras. Sim, sim. Não, e aí esses 2 anos de pandemia foram 2 anos também que a nossa captadora, a Carol Gonçalves, aproveitou, né, para captar o projeto. Ela conseguiu captar integralmente o projeto que foi inscrito na lei federal. Por isso que a gente conseguiu realizar um evento tão grande, trazendo tantas companhias do Brasil todo e até 2 do exterior para cá. 2 do exterior, quer dizer, vocês além de terem expandido para o nível nacional, também acabaram trazendo, foram 2 do Chile, é isso? 2 artistas do Chile. E o que eles apresentaram? Eu quero saber. O que está se fazendo diferente na América Latina? Então, você sabe que não é muita coisa diferente, né? Digamos que a gente tem essas trocas, mas acho que por causa, né, de que essas trocas são muito próximas também, então as linguagens se misturam, se parecem, mas o que a gente trouxe foi um artista, que é Luciano Buchmann, da Siamestre Lunas de Valparaíso, que ele trouxe um teatro lambe-lambe. Noviazgo nel cemitério. Noivado no cemitério. O nome do espetáculo. E uma artista de Santiago do Chile que se chama Ruby Box, que ela fez uma intervenção. É muito interessante o que ela faz. Ela chega nas praças com um carrinho assim, aí ela coloca uma caixa, uma mala em cima, uma caixa, e ela vai desmontando essa caixa, contando pequenas histórias curtas, com bonecos desse tamanho. E são histórias bem fofinhas, bem bonitas, e vai contando essas histórias. E é muito, muito lindo. Ela tem um cardápio, né? Ela tem um cardápio de histórias e em determinado momento o público até pode escolher, conta essa daqui, conta essa. E o espetáculo vai se bacana. Se dando isso assim. É teatro na rua mesmo. Na rua. Aconteceu na praça da Beira Rio. Foi. Quer dizer, já é um espetáculo pensado para estar onde o povo está. Exato. Sim, sim. Assim como vieram alguns espetáculos de rua também, nós trouxemos um mamulengueiro, que ele é meio de Goiânia, meio de Brasília. Mamulengo, né? Mamulengo. Teatro de mamulengo, né? Isso. Tradicional, mamulengueiro tradicional. E ele veio e ele se apresentou também lá na Beira Rio. Nossa, formamos uma roda maravilhosa ali, bem ali na pracinha da Beira Rio. Foi muito bonito. Vieram bonequeiros, né, da cidade aqui, porque aqui em Itajaí existem outras companhias que trabalham com teatro de animação, além da Companhia Mútua, e reuniu o público que estava lá, o público que viu a divulgação. Foi uma roda bem bonita. Tá, agora eu estou aqui hoje para aprender tudo sobre teatro de bonecos. Sim. A questão do mamulengo.
no que ele se diferencia, por exemplo, de um fantoche? Só a região em que ele foi feito? Não, não é isso. De certa maneira, sim, porque o mamulengo, ele é um boneco de luva, mas ele também é uma manifestação cultural do Nordeste. Então, ele é um patrimônio cultural do Nordeste, pelo IFAM, né? Então, além de ser... Porque tem boneco de luva no mamulengo, mas também tem boneco de vara, tem alguns estilos de boneco, tem bocão. Só que tem uma história, uma narrativa com alguns personagens clássicos que sempre é igual. Sempre se conta, basicamente, uma história muito parecida, mas de formas diferentes, né? Com mamulengueiros diferentes, com música ao vivo, em alguns casos, né? Então, eu acho que é mais Tem ou essa menos característica isso. regional, né? Isso. Sim, sim. A gente tem muita coisa para falar ainda. Nosso tempo, assim, ó, se vai rápido quando a gente se diverte, né? Daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre o quarto Bonencontro e sobre teatro de bonecos e teatro de animação. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nessa conversa cultural gostosa com a Laura Correia e a Mônica Longo sobre o quarto Bonencontro. A gente tem até uma série de fotos, né? Umas fotos lindíssimas aliás, teatro de bonecos, teatro de animação, né? Como eu estava aprendendo aqui, como estou aprendendo. É muito bonito, né? É muito lúdico, é muito colorido, é o que dá vida, né? Sim. A gente tem algumas fotos para mostrar desses espetáculos belíssimos. Esse é um espetáculo que se chama A Rendeira e a Tartaruga. É uma cantação de histórias. Cantação? Ela canta a história e vai animando os personagens ao vivo. É um espetáculo que se apresenta bastante em escolas, em espaços alternativos. Esse é um espetáculo de São Paulo, da cidade de Salto, do grupo Circo de Bonecos. Aquele anterior que a gente estava vendo que tinha uma espécie de um burrito. Esse boneco habitável. A pessoa entra dentro do boneco. Exatamente. Que bacana. Podemos continuar vendo? Esse espetáculo chama Circus, a nova turnê. A gente apresentou no Teatro Municipal, tinha umas 500 crianças. Estava lotado. Foi incrível, viu? Foi incrível. Foi incrível. Eles misturam um pouco o clown também, a palhaçaria, né? Com o teatro de animação, e é muito bonito. Olha que bonito esse boneco, olha. São números de circo, né? São diferentes números de circo. Sem falas, 45 minutos sem falas. 45 minutos sem falas. E esse aqui é um grupo daqui de Santa Catarina, o Teatro Revirado. Grupo de teatro Grupo de Teatro Revirado de Criciúma. Revirado? Revirado, de Criciúma, que esse espetáculo se chama Felpo Filba. A história de um coelho que tem uma orelha mais curta que a outra. um coelho escritor. Esse já é teatro de sombras? Esse é teatro de sombras. Esse é de um grupo de Brasília. Companhia Lumiato. Uma companhia muito prestigiada assim, do país. Nossa, que bonito. É lindo. Lindíssimo, emocionante o espetáculo. Esse grupo, ele fez as sombras de um filme agora, de um filme nacional, Eduardo e Mônica. E esteve aqui com a gente. A companhia viajou um monte já, eles são muito conhecidos no Brasil todo por este e por outros espetáculos também. Yara, o Encanto das Águas, se chama esse espetáculo. Muito bonito também. E este espetáculo é um espetáculo, porque isso é importante falar, o teatro de bonecos também é para adultos, não é só para crianças. Exato. E este espetáculo exatamente esse que tem esse dirigido gênio. Ao público adulto. Esse é um gênio, né? Um boneco branco, não, é um boneco. É um boneco branco, que se chama O Princípio do Espanto.
ele trata questões bem filosóficas, existenciais, sabe? Para adultos. Para adultos. Num determinado momento, ele percebe que ele está sendo manipulado por alguém. E o conflito do espetáculo é isso, né? O boneco tentando se soltar do seu manipulador ou do seu animador. E isso leva para várias questões nossas, da nossa vida, né? Com certeza. Muito, muito bom esse espetáculo, de um grupo de São Paulo também. Espetáculo que existe há muitos anos. Esse é o mesmo boneco branco, né? Aquele que Isso. estava anterior. E este aqui é o teatro com objetos. Esse é com objetos. Com objetos. Todos os bonecos são criados a partir de objetos cotidianos, sabe? Esse é um espremedor. Tem um espremedor de sucos. Exato. O anterior era um funil. É uma história de um sítio, uma fazenda, um sítio. É o sítio dos objetos. Olha ali tem o regador. Uhum. Ela vai construindo todos os bonecos com objetos cotidianos. Mas parecia uma ova, né? Uma escova. Bem lindo esse espetáculo. Chama o Sítio dos Objetos da Companhia Marisa Basso, de Bauru, de São Paulo. As crianças ficaram encantadas, né? Com o que dá para fazer, né? Imagina a criatividade que isso não gera na própria criança, né? De repente ela vai chegar em casa, vai ver um objeto qualquer, já vai começar a imaginar um bichinho. Exato. E este aqui foi um espetáculo que aconteceu no Calçadão, da Arcílio Luz, com a Companhia Sobrevento de São Paulo, que é uma das companhias mais importantes de teatro de animação do país. Eles fizeram 30 anos esse ano. E eles trouxeram esse espetáculo que mistura um pouco o teatro de mamulengo brasileiro e o teatro de mamulengo do Irã. Do Irã? Uhum. São bonecos de varão. Muito interessante, muito divertido, bem popular. E eles trabalham com música ao vivo, um apresentador que vai, né, conversando com o público. Foi muito, muito gostoso. O público vai batendo palma e cantando junto, é muito interativo. Foi lindo, é lindo. E este aqui é um espetáculo que se chama Pequenópolis e o Gigante Bailarino, que acontece todo dentro, é uma mala onde ela vai tirando o cenário, são figuras pequenas e no final, né, ela monta essa cidade. É muito lindo também esse espetáculo do grupo de Ribeirão Preto. Sim, a Dita Cuja, de Ribeirão Preto. A Dita Cuja. A Dita Cuja. Isso. É muito bonita a história. Está baseada em um livro. Do Gigante Bailarino. Esse espetáculo da companhia do mamulengueiro, né? Aqui não aparece, mas são bonecos de fio. O Catinardi é o nome do mamulengueiro. Mamulengueiro marionetista. Mas, de fio. Nossa, mas que bonito esse trabalho. São lindíssimos. E como a gente viu na foto anterior, tem um boneco que até cospe fogo. E o Catinardi, ele apresenta uma série de números e é um espetáculo bem antigo que ele faz há muitos anos. Inclusive, há 20 anos atrás, quando eu estava começando a fazer teatro de bonecos, eu tive o privilégio de assisti-lo e eu falei para ele agora nessa edição que ele considero ele um dos meus mestres, assim. Embora eu não faça marionete, mas é muito bonito o trabalho e a continuidade do trabalho dele por tantos anos assim. Ele veio de Minas Gerais. E aqui é o teatro de objetos, que é uma linguagem dentro do teatro de formas animadas, que se trabalha com objetos para contar uma história. Neste caso, a história Rabo de Tatu é uma companhia daqui, de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Daqui de pertinho, de Jaraguá. Isso, a Laço Cia de Arte. E ela conta uma história que trata sobre a violência contra a mulher. Muito, muito forte o espetáculo. Proibido para menores de 16. Adulto, para público adulto. E ela vai colocando objetos e contando a história. Né? Porque o teatro de animação, o teatro de objetos também forma parte desse universo do teatro de formas animadas. Esse espetáculo causou comoção. Muita comoção. Esse espetáculo especificamente vocês apresentaram no teatro, na Casa de Cultura? Na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura foi. A Casa da Cultura e o Teatro Municipal foram os dois locais que receberam os equipamentos fechados. Fechados, né, que receberam o Bom Encontro. Além da rua, né, que também aconteceu. Essa é outra técnica do teatro de formas animadas, que é o teatro de formas animadas corporais. São bonecos feitos com partes do corpo.
esses bonecos são feitos com a mão, não Dá sei pra se ver você que, percebe. que é a mão, ó. Que é a mão. Que é aqui, ó, o nariz, O e a mão. nariz, ele coloca na mão assim. E eles colocam uma roupinha aqui em cima e a outra mão é a mão, né? É só feita com a mão. É só a mão. A mão. É. E ele aí- coloca uma roupa por cima e conta essa história, esse espetáculo chama Tropeço. Muito Também bonito. para adultos esse espetáculo. E tem uma coisa interessante desse espetáculo, que é uma companhia que viaja com uma malinha muito pequena, porque eles não têm luz, a luz é toda com velas, e eles não têm som, porque é tudo feito ao vivo com vocalizes que os atores fazem. Então é um espetáculo genial, feito com pouquíssimos recursos. É baseado com um pouquinho de figurino e muita maquiagem também, né? Maquiagem, inclusive, esse aqui- na mão, né? Esse aqui é um outro. Esse aqui é o do Mamulengueiro, que a gente estava comentando antes no pequeno bloco, que é o Chico Simões. Aqui tem uma foto, né, mais aproximada, mas ele trabalha com um biombo, com uma empanada, com os bonecos... aqui tá, ó, os bonecos sobre empanada. Empanada é como chama aquela parte de baixo Biombo. do biombo. Isso. E é a tradicional história do João Redondo, que conhece a mocinha, mas a mocinha é filha do capitão, então ele quer casar com ela, mas o pai não deixa. Aí aparece um boi no meio. É bem engraçado. E aqui também... Olha que lindo isso. Essa é uma intervenção que foi uma coisa mais lindas que aconteceu no Bom Encontro. Todo foi lindo, mas essa intervenção foi muito especial. É de uma companhia de Rio Grande do Sul, que é uma das mais importantes companhias de teatro de sombra do país, que se Alumbra. Eles fizeram uma intervenção, é uma bolha de nylon que eles inflam. A gente E fazem a projeção ali dentro. Eles estão dentro e o público do lado de fora. E a gente fez a intervenção, sabe, a Casa da Cultura tem aquela parte dentro, a gente colocou cadeiras e apagou tudo. Aquele pátio interno. Isso. Foi incrível. Ali. E ele foi projetado nas paredes da Casa da Cultura também. Foi lindo. Foi emocionante. E no final ele convida as crianças e o público para... Entrar. Não entrar. Dessa vez por conta do Covid também. Ele acabou montando uma tela do lado de fora e as crianças brincavam com os próprios bonecos que ele usa em cena. Aqui tem imagens, né, das crianças lá dentro, mas aqui em Itajaí foi... Uma tela que foi muito linda também. Aí as crianças utilizam as mesmas figuras do espetáculo e vão brincando na tela com a luz, com a sombra. Muito lindo, foi Nossa, bem maravilhoso, bonito. olha só. Sim. Isso, a experiência que isso traz para a criança é fantástico, né? Fantástico, sim, porque... Agora, assim, agora trazendo aqui para a nossa realidade, assim, como é que vocês fizeram, por exemplo, para divulgar todos esses... Porque é uma gama muito grande de espetáculos, né? Foram mais de 20 grupos, é isso? Sim, 24. E 26 atrações ao todo, porque além dos espetáculos, a gente tinha as intervenções na rua, né? Aqui a gente acabou vendo imagens só de espetáculos. A gente tinha as intervenções, a gente tinha as oficinas, a gente teve uma roda de conversa também com uma pessoa convidada, falando sobre a sustentabilidade financeira dos grupos teatrais. Ou seja, tinha muita coisa acontecendo em apenas 5 dias. Então, a divulgação teve que começar... Bom, a produção começou lá em julho, né? A pré-produção. E a partir de setembro foi feita a curadoria, né? Foi no início de setembro. E ali já começamos a divulgação. Então, foi uma divulgação planejada com uma equipe. A gente contou com uma equipe nesse projeto bem grande, cuidando de redes sociais, cuidando da assessoria de imprensa, do conteúdo para as mídias sociais e também com divulgação espontânea também. Espontânea, mas também com outdoor, a gente conseguiu fazer nesse projeto. Buzzdoor. Em relação à divulgação junto às crianças, tiveram alguma parceria, por exemplo, da Secretaria de Educação? Sim, claro, sim. Acho que isso é bem importante citar. O programa Cultura e Travessuras foi muito apoiador do projeto. Lá desde o início a gente fez uma reunião, mostramos a programação. Então logo a gente tinha uma programação desenhada, conversamos com a Ana Carolina e ela sempre se mostrou muito aberta, receptiva e os espetáculos que eram para o público escolar, né, durante o dia, durante a semana, todos contaram com as crianças do município, né, que estudam no município. E é uma experiência maravilhosa isso, porque grande parte dessas crianças poderiam passar
a infância inteira, todos os anos escolares, sem nunca presenciar um espetáculo teatral. Sim. Claro. Né? Isso é um ganho fenomenal para qualquer criança. Sim, faz parte da formação, né? Como pessoa da criança, né? A arte, a cultura. Eu queria mencionar uma coisa que eu lembrei, que o Bom Encontro teve também uma ação muito especial, que foi uma exposição de teatro de bonecos. Sim. Na Casa da Cultura, durante todo o evento, aconteceu a exposição Teatro Feito à Mão. De que se tratava? Se tratava de pequenos cenários com bonecos dentro, onde as crianças podiam ir e mexer nos bonecos. Então, a consigna da exposição era, por favor, mexa. Sabe que nas exposições você não pode mexer. Não, aqui você vai e mexe. Tinham 4 monitores que orientavam as crianças. Mexe então, assim, a boca abre assim. Exato. Eles ensinavam. Ensinavam como se mexia o boneco e criavam cenas. Com esses bonecos, tinham a liberdade de criar cenas, de ouvir histórias e entre elas depois recriar essas histórias. Então, foi uma exposição que aconteceu na Casa da Cultura durante todo o evento e foi um sucesso também. As escolas foram agendamentos com escolas, mas público espontâneo também foi. E foi um sucesso muito, muito bom. Nossa, isso foi fantástico, uma experiência que até eu queria ter tido. Não, é bem incrível. Assim como as oficinas também, né? Falando de criança, de deixar a criança mais em contato com a arte bonequeira. A gente teve 3 oficinas no evento, mas uma delas foi para 2 cedins. E era uma oficina de criação de bonecos autômatos, que são esses bonecos que tem uma manivela, por exemplo, que você toca uma manivela e o mar passa, por exemplo, né? E feitos de papelão. Então, o Linilson, que foi que ministrou essa oficina, ele é um artista daqui da cidade, Linilson Santos, daqui de Itajaí. Ele foi até os cedins ensinar as crianças de lá a construir os seus próprios bonecos em casa. Que bacana, e esse negócio dos bonecos autônomos, toda vez quando eu ouvi falar, a gente logo associa a história do Hugo Cabret, né? Mas não é só aquele tipo, né? Bem, parecendo um robozinho e tal. É realmente, como você falou, pode ser feito inclusive de papelão. Sim. É só a engrenagem, né? De como vocês ensinaram, então, aquela técnica da engrenagem. Isso, de como fazer. Isso. Exatamente. Depois tiveram 2 oficinas de construção de caixa de teatro lambe-lambe e outra com objetos, para construir cenas a partir de objetos. Foram essas 2 oficinas. Imagina, as crianças, acho que até adultos, se fosse lá, ia ficar encantado. Não, e foi interessante durante o evento, porque a gente observava que os públicos iam vindo e iam voltando. Então, quem assistia no outro dia a gente via a mesma família e o público só foi crescendo do início ao fim do evento. Que maravilha. Pena que nosso tempo é tão curto aqui. Já esgotou o 2º bloco, eu nem vi. O 3º tá aí, a gente volta daqui um pouquinho. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco, infelizmente, com a Mônica Longo e a Laura Correia, que estão aqui nos visitando nessa gostosa conversa cultural. Gente, olha, o trabalho de vocês é fantástico. Você está aqui há pouco tempo, você é nascida aqui em Itajaí mesmo? Não, eu sou gaúcha. É gaúcha eu também? moro em Itajaí desde 2007 já. Então, somos todos de fora, mas adotamos a terra, né? Sim. E a Companhia Mútua, que é a que vocês dirigem e tal, ela é muito tradicional aqui. Ela foi a primeira companhia de teatro de animação que teve aqui em Itajaí ou não? Você sabe disso? Não. Quando a companhia, na verdade, ela é nascida em 93, né? O Guilherme, que é o fundador da companhia, que somos 3, né? Somos nós 2 e Guilherme que fazemos parte da
da Companhia Mútua. Ele fundou a companhia lá em Joaçaba, em 1993. Quando nós viemos para cá em 2007, a gente já estava trabalhando com teatro de animação, já focados no teatro de bonecos, no teatro de animação, mas já existiam outras companhias aqui. Na época eu não lembro, mas a gente sabe de outras companhias, como a Companhia Andante, a TESPES, companhia daqui, Experimentos também. Hoje existe a Iranos, também daqui de Itajaí. Hoje, tu sabe quantos grupos de teatro de animação aqui em Itajaí? Em Itajaí hoje? Tem a TESPES, a Iranos e a Experimentos, um pouquinho, né? A TESPES e Experimentos, acho que eles desenvolvem várias linguagens, né? E também o teatro de animação. Mas a Mútua e a Iranos, eu acho que estão um pouquinho mais focadas no teatro de animação. Embora na Experimentos tenha o Marcelo Souza, né? Que é bonequeiro. Então, e eu estou te perguntando sobre a Companhia Mútua, porque foi no ano passado, né? No início do ano passado, que nós fizemos aquele programa ainda virtualmente, né, por causa da pandemia, a respeito daquele espetáculo maravilhoso que vocês fizeram, que era o livro, né, sobre o Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, e vocês fizeram também daí um vídeo, né, com o Teatro de Bonecos, contando a história do Antoine de Saint-Exupéry. Como é que ficou esse projeto? Ele trouxe, além de uma satisfação grande, que eu sei que teve, né? Uma grande realização. Como é que ficou esse projeto? Em que pé que ele está? Ainda está disponível esse material, não? O espetáculo gravado, ele ainda está disponível. A gente, inclusive, exibe ele em alguns festivais virtuais, né? Mas o espetáculo em si, a gente não tem apresentado mais. Embora, né, a gente fala isso bem tranquilamente, porque ele é um espetáculo bem antigo. É um projeto de 2010 e que nesses 10 anos, né, 12 anos, né, que a gente já tem esse trabalho, a gente já tenha circulado muito com ele. A gente fez parte da programação de festivais super importantes do país. 17 estados nós nos apresentamos com esse trabalho. E quando, né, veio a pandemia, a gente mandou esse projeto para criar o audiovisual do espetáculo, justamente como uma comemoração de toda essa jornada, de todos esses anos. Ele, inclusive, em 2016, ganhou um prêmio no Rio de Janeiro de melhor espetáculo de teatro de formas animadas, que tinha passado pelo Rio naquele ano. Então, a gente tem muitas alegrias com o espetáculo, a gente gosta muito dele, mas a gente também sabe, né, aceitar quando um espetáculo também naturalmente vai findando o tempo dele de estar em cena. Assim, pessoalmente, eu acho que ele não vai findar nunca, porque ele é quase como aquela pessoa que lhe deu, lhe serviu de inspiração e de tema, né, que é o Antoine de Saint-Exupéry e o Pequeno Príncipe, que entra ano, sai ano, e ele é sempre renovado. São eternos, não tem, né? Acho que todo mundo que já teve contato com o livro não tem ele para a vida toda e vai querer que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos conheçam a obra, né? Sim, Com certeza, sim. E novos espetáculos, o que está saindo por aí? Bom, a gente tem algumas montagens novas. Em 2019, antes da pandemia, a gente estreou o espetáculo Contestados, que é um espetáculo que trata sobre um conflito muito importante que aconteceu aqui em Santa Catarina, entre Santa Catarina e Paraná, que foi a Guerra do Contestado. Então, é um espetáculo que a gente trabalha com uma outra técnica que a gente não falou aqui antes, que é a silhueta, figura plana, né? Como é que é? A figura plana é uma figura, como se fosse esta? Bidimensional. Uma figura bidimensional que não tem muita manipulação. Tem pouca manipulação, ela tem movimento, né? Um movimento entrada, saída, mas tem pouca manipulação. E isso também é outra técnica do teatro, né, de formas animadas. E nesse espetáculo especificamente, né, a gente fez uma pesquisa bem intensa sobre esse conflito. Inclusive, é um tema muito delicado que nos toca sempre que a gente vai apresentar esse trabalho. Sim, até porque tem toda a questão religiosa que atingiu também que deu essa guerra também por uma questão religiosa, né?
Então, deve ser bem sensível de falar sobre isso. Esse espetáculo dos contestados, vocês estão fazendo direcionado para que público? Para adultos. Embora a gente já apresentou para crianças, a gente coloca para crianças a partir de 12 anos, né? Que talvez já podem ter um contato com essa história na própria escola e funciona muito bem. Mas é um espetáculo que tem nos trazido muitas alegrias no sentido desse retorno do público, porque a gente está falando de uma história que é pouco conhecida para muitas pessoas. E é uma história daqui do nosso estado, do né? nosso estado, do nosso estado. E a gente esteve apresentando durante esse ano em algumas das cidades onde aconteceram os conflitos, então foi muito forte, foi muito emocionante apresentar para aquelas pessoas que tiveram seus entes queridos levados pela guerra. Embora, né, façam 100 anos, mas ainda aquela região ela carrega muitas mazelas oriundas do próprio período da guerra. Vocês estiveram ali na região do contestado mostrando o espetáculo também? Em algumas cidades. E no ano que vem a gente tem um outro projeto aprovado para fazer. Aí sim, 10 cidades que realmente, acho que são algumas das cidades onde a guerra tiveram mais protagonismo. Isso. Da guerra. E esse espetáculo ele tem uma característica interessante, um diferencial, que a gente trabalha com 80 quilos de terra em cena. Então, a gente tem uma mesa onde a gente deposita... 80 quilos? Sim, 80 quilos de terra. Porque a gente, durante as nossas pesquisas, né, existem vários historiadores que falam do porquê que essa guerra aconteceu. Na nossa leitura, ela foi um conflito de terras, né? Então, a gente quis trazer a terra como um elemento protagonista para o espetáculo. Sim, a Guerra do Contestado, eu acho que ela é muito pouco divulgada, inclusive como aqui dentro do Brasil, na escola mesmo. Sim, né? pouquíssimas pessoas, alunos sabem dessa história. De tantas revoltas que aconteceram aí no Brasil, essa foi no início do século XX, né? E, de repente, só se mostra muitos conflitos que aconteceram no século XIX, né? Foram muitos do século XIX. E essa específica do século XX, que atingiu tanta gente e que foi violentíssima, né? Muito violenta. É um genocídio. Muitas pessoas falam de genocídio mesmo. Porque foram muitas pessoas que morreram. Parece que foi o segundo maior conflito camponês da América Latina. Então, realmente, precisaríamos nos debruçar mais e dar um destaque maior para esse conflito. Com certeza, porque a grande parte das pessoas passa, inclusive, pela escola, pelo vestibular e tal, sem saber o que aconteceu aqui. Sem saber. A gente apresentou bastante aqui em Santa Catarina e é muito comum que as pessoas venham assim, no final do espetáculo super comovidas, falando para nós como que eu moro aqui há tanto tempo, ou que eu nasci aqui, não conheço essa história. Comovida, sabe? Então, a gente se sente muito feliz e muito agradecida também ao povo caboclo que a gente entrevistou por nos permitirem contar essa história, porque a gente está trazendo estamos cumprindo uma função social de alguma forma, contando essa história para as pessoas, né? Com certeza, muito mais do que cumprir uma função social, vocês estão cumprindo não gosto muito dessa palavra de resgate, mas também, né, nos trazer um pouquinho daquilo que aconteceu aqui na nossa história e que não é divulgado, não se sabe nem... bom, a gente sabe mais ou menos por que não é tão divulgado assim, né, porque mexeu muito com dinheiro, com pessoas muito poderosas que queriam passar uma borracha. Queriam passar uma borracha nisso, mas ela existe e as chagas estão aí, tem que ser mostradas. Claro. E assim, vocês estão com esse projeto já passando pelos estados aqui do Sul ou só Santa Catarina que vocês vão expandir, no caso, essas apresentações? A ideia... no momento, a gente só levou esse espetáculo para Santa Catarina e Paraná, mas para o ano que vem... A ideia é levar para todos os lugares que nos convidem. Expandir essa história, com certeza. E além já tem um roteiro assim para fazer uma turnê, não? Temos o roteiro para o ano que vem, desse projeto que a Mônica comentou, que serão 10 cidades do Vale do Contestado. 10 cidades onde a guerra elas foram protagonistas durante a guerra. 10 cidades. Não me lembro agora, mas Le Bon Regis, Caçador,
Eu não Monte vou Carlo, Três Barras, Calmo, muitas cidades. E acaba que a companhia... Isso vai acontecer, desculpa te interromper, Moni, no início do ano, já a partir do início do ano. No primeiro semestre do ano vai acontecer. Ainda não temos a data, mas já vamos divulgar. Não, eu queria comentar que a gente acaba trabalhando muito com festivais, né? Que acontecem no decorrer do ano. Então, o festival abre inscrição, a gente manda, aí às vezes é selecionado, às vezes não. Então, a gente também quer dar uma circulada pelos festivais no ano que vem, com esse e com outros 2 trabalhos também que a gente estreou esse ano. Porque como durante a pandemia, a Mútua, né? Nós trabalhamos pouco durante a pandemia. Alguma coisa online, mas a maioria dos nossos projetos a gente deixou para realizá-los presencialmente. E aí tivemos 2 estreias esse ano, também, além de tudo. Um espetáculo que se chama Borboleta, que é um espetáculo de manipulação direta com projeção de imagens, que trata sobre um tema bem delicado para crianças, que é como abordar o tema da morte com crianças. Esse é um dos trabalhos, é um solo que eu apresento, e Laura e Guilherme estão viajando comigo, fazendo toda a parte técnica. E o outro é um solo do Guilherme, que chama Le Cirque de Pulgue. Le Cirque de Pulgue. Que é um circo de pulgas. Então, ele trabalha com, né, ele fez uma pesquisa sobre os tradicionais circos de pulga e ele dá uma nova roupagem a esse circo, que é um circo moderno de pulgas. Ele quer ser o Circo de Soleil de pulgas. A própria ideia do circo de pulgas já é totalmente imagética, ela Sim. já te remete para aquela coisa da infância, você tem que olhar e você tem que acreditar, né? Que tem você pulgas já aí. vê aquilo acontecendo. Sim, é muito bonito. Ai, gente, nosso tempo estourou. Passou tão rápido. Moni, para os íntimos, né? Moni Longo. Laura, prazer te conhecer. Igualmente. Olha, prazer enorme recebê-las aqui. E vocês sabem que aqui na TV Câmara, que a Câmara de Vereadores de Itajaí está sempre aberto a tudo que venha da nossa cultura e que faça o nosso povo mais feliz. Muito obrigada pelo convite. Para nós é muito importante poder ter um espaço onde a gente possa falar tanto sobre as ações culturais, né, que a gente realiza aqui na cidade. Com certeza. Obrigada pelo espaço e a gente espera voltar em breve para um papo tão gostoso como esse. Adorei. Já estão convidadas. Adorei. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe e faça essa informação valiosa circular. Até o próximo Conversa Cultural.